o sistema financeiro e os estados e os grupos políticos e um superestado supranacional com o poder pelo sistema financeiro de permitir ou não permitir cada pessoa ter ou gastar ou impossibilitar de ter ou gastar dinheiro, controlar toda a vida da pessoa, sua capacidade de ir e vir, de o que comprar, o que não comprar. Este grande risco que a elite globalista e os sistemas econômicos que ela controla hoje nos impõem. Vamos ver. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Miel, nós estamos aqui juntos para conhecer e sermos capazes de enfrentar esses grandes desafios para o cristão nesse início de século XXI, que nós vemos tantas realidades que às vezes nos interpelam e nós não sabemos da bondade ou da maldade dela, então precisamos conhecer as origens, conhecer o que é. Estamos falando aqui da elite globalista, da nova ordem mundial. E hoje nós vamos seguir falando dos meios de ação e da possibilidade pela realidade financeira do mundo de anulação das pessoas por um Estado total, por um Estado totalitário. Vamos nos basear nesse livro aqui, Clube Bilderberg, Os Superdonos do Mundo, do Daniel Stulin. O Daniel Stulin, nós já havia falado, o Daniel Stulin é um russo, nasceu na Rússia, que veio se radicar no Canadá, escreveu alguns livros, e ele é um grande delator, digamos assim, um grande estudioso e investigador da nova ordem mundial, da elite globalista, e denuncia diversas das suas ações. Todavia, é preciso ter um cuidado quando se lê o Daniel Stulin, porque ele é um grande defensor e se imagina que ele trabalhe para o senhor Vladimir Putin, né, para o poder da Rússia atual. Então, ele denuncia com muita correção a elite globalista, mas também coloca algumas coisinhas de defesa do Estado russo, que é tão totalitário quanto o que a elite globalista quer implementar, embora quem esteja, só difere quem está na cabeça do poder e os métodos de ação. Mas ambos querem retirar liberdades humanas. Bem, uma das coisas que o Daniel Stulin faz é confundir propositadamente, em vários momentos, a elite globalista com a maioria da população americana ou o governo americano. Em muitos casos, o governo americano e a elite globalista são o mesmo, né? Determinados grupos políticos são aliados da elite globalista, mas não necessariamente. E o povo americano não tem nada a ver com o globalismo. Então isso é muito importante para nós. As denúncias deles são geralmente verdadeiras, mas nós temos que cuidar um pouco. Também é muito bom do Daniel Stulin, é mais conhecido. Eu tenho esse livro em espanhol, eu não encontrei uma edição em português, né? Esse aqui é a História Definitiva do Clube Bilderberg. Existe em português a verdadeira história do grupo Bilderberg. Essa é a história definitiva. Essa edição aqui do Clube Bilderberg, os Superdonos do Mundo, é da editora Lusitana. Então, português de Portugal, mas para nós não traz dificuldade nenhuma. E ele vai falar então da questão financeira. Antes eu vou ler alguns trechos dele, tá? No capítulo 4 do livro dele, do Clube Bilderberg, os Superdonos do Mundo, a partir da página 194 dessa minha edição aqui. Ele diz que em 1962, Nelson Rockefeller pediu ajuda para a criação de uma nova ordem mundial. Abre aspas. Rockefeller falando. Os temas da atualidade exigem aos gritos uma nova ordem mundial, porque a antiga desmorona e uma nova ordem livre luta para emergir à luz. Antes que possamos nos dar conta, terão se estabelecido as bases da estrutura federal de um mundo livre. A estrutura federal do mundo, então, né, na verdade, é um Estado global em que os atuais países, os atuais Estados-nações seriam só membros desse Estado global federado. Então ele vai falar da questão de como o dinheiro está eletrônico. E com o fim do dinheiro físico, ele centraliza poder e dá meio de ação para que quem controla o Estado, quer sejam os Estados nacionais, quer seja esse superestado global,
possa ter ingerência e um poder muito grande sobre as vidas das pessoas, sobre a vida pessoal de cada cidadão do país ou do mundo. E isso é evidentemente mal, porque é a retirada das liberdades pessoais, é a retirada do direito à intimidade, retirada do direito à propriedade, retirada, às vezes, do direito à locomoção, enfim, direito de ir e vir. Ele cita aqui que em 1975, um senador americano, Frank Church, declarou que o governo tem a capacidade tecnológica para impor uma, aspas, tirania total, aspas, no caso de um ditador tomar o poder. Não existiria um só lugar para se esconder. Então, tem toda razão, né? Ele está falando disso, né? O governo começa a acumular, não o governo, mas o Estado começa a acumular tantos meios de controle que se torna impossível para a pessoa escapar. Uma das coisas que fazia com que o poder na Idade Média fosse justa a distribuição de poder é justamente essa divisão de entidades com o poder. Você tinha um senhor feudal que tinha uma parte, uma fatia de poder. Você tinha a igreja, que tinha uma fatia de poder. Você tinha o rei, que tinha uma fatia de poder. Você tinha as corporações de ofício, as corporações das diversos ofícios, diversos trabalhos, que tinham uma fatia de poder. E isso equilibrava. Se algum desses entes fosse injustiçar ou perseguir alguma pessoa, ela poderia se refugiar no outro. Quando o Estado ele tem o poder, todo o poder, não existe essa possibilidade de fugir para outro, né? Não existe essa possibilidade. E aí o Stulin, que é russo, ele vai dizer o seguinte: na década de 1960, segundo meu avô, então ele está trazendo o testemunho do avô dele, um oficial do Serviço de Contra-Espionagem do KGB, esse serviço planejou introduzir um cartão de crédito no sistema de poder para poder, assim, efetuar com facilidade o acompanhamento tanto das pessoas como do dinheiro. Ele vai dizer, para sua desgraça, embora felizmente para o resto da população, havia inconvenientes de caráter prático em tudo isso. Porque o que acontece? Não existiam bens para serem vendidos nos mercados, então não se conseguia fazer o acompanhamento por causa disso. Eu me lembro que o Andrei Lobachevsky, no seu livro Ponerologia, ele traz testemunhos, né, de pessoas que... eu me acostumei a andar com um engradado de vinhos no porta-malas, porque a qualquer momento eu tinha que subornar alguém, eu tinha que pegar alguém, e eu precisava ter isso. Então as pessoas tinham que ter alguns bens assim para troca, e havia muita troca pela desvalorização do dinheiro. Então esse sistema de controle não era muito efetivo. Nós vimos, por outro lado, já que uma das coisas que possibilitou a formação de uma elite globalista, que possibilita essa nova ordem mundial, é a evolução dos sistemas financeiros, do sistema financeiro. É o fato de ter havido um enriquecimento tão grande, uma complexização e um poder dos bancos, que eles passaram a ter tanta riqueza, especialmente nos bancos, lá no século XIX, nos bancos controlados pela família Rothschild, que as nações passaram a ficar imensamente endividadas para com essas instituições financeiras. E o que permitiu o enriquecimento desses bancos e da família Rothschild e de algumas outras foi a liberdade econômica, a liberdade de circulação de mercadorias. Com essa liberdade, com a estabilidade militar, né, você não ter invasões bárbaras que geram insegurança na circulação de riqueza, instrumentos, cartas de crédito, precedente do cheque, que vai permitindo de maneira muito grande a circulação da riqueza, e o grande meio é por instituições financeiras que vão acumulando muita riqueza. Então, quando chega no século XIX, as nações já são grandes devedoras desses bancos, de modo que elas podem influenciar, financiando ou não financiando, as políticas públicas, a maneira de ser de cada Estado. E essas instituições financeiras, essas famílias que as controlam, não respondem em nada para a população. Um chefe de Estado, mesmo numa monarquia, ele responde para a população. Os chefes de governo, os primeiros ministros, os presidentes também, que são chefes de Estado, respondem à população. Tem que responder à população. A elite bancária, ela formalmente não é responsável pelas políticas públicas, então ela tem um véu protetor e não responde por nada. Não é ela que faz política pública, mas ela, de certo modo, pode controlar. Então a União Soviética criou essa... Veja, a União Soviética, que é um Estado total, que tinha um poder de controle
total queria isso sobre todos os membros da sua população. Então, não, vamos criar cartão de crédito. Porque pelo chip do cartão de crédito, nós vamos controlar tudo aquilo que as pessoas gastam, onde elas gastam, o que elas estão comprando. E nós podemos saber se eles estão comprando alguma coisa que nós não queremos. E assim por diante. Depois ele coloca vários testemunhos de entidades preocupadas com essa centralização de poder pela evolução econômica. Então ele fala que o Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química de 1954, chegou a propor que fosse tatuado nos pés ou na testa dos jovens um código com o seu genótipo, para fins de se poder monitorar aonde essa pessoa vai, o que ela faz, o que ela fez, o que ela compra. O assessor de serviço de inteligência, McAlvany, declarou que a era do dinheiro em papel moeda está chegando ao fim. Uma nova era com uma sociedade sem dinheiro está amanhecendo. Se os cartões de crédito e débito modernos puderem ser trocados por dinheiro em espécie, então cada transação econômica da sua vida pode ser catalogada e armazenada para futura referência. E aqueles com poder para interromper seu acesso ao dinheiro eletrônico podem estrangulá-lo no espaço de tempo da batida de um coração. O potencial do totalitarismo para chantagear e controlar é inacreditável, mas a maioria das pessoas nem parece se dar conta. Michael Jornal, do Canadá, lança uma advertência sobre os perigos do cartão de crédito. Enquanto você puder tirar dinheiro líquido dos caixas automáticos por meio de cartões, estes lhe parecerão bastante práticos, já que eliminam a necessidade de carregar dinheiro consigo. Nesse caso, o cartão de débito se converterá num instrumento para exercer um controle absoluto sobre o ser humano. O objetivo a ser conseguido é uma sociedade sem dinheiro, na qual a transação econômica deva fazer-se obrigatoriamente através de um sistema bancário informatizado, que possa ser utilizado se, por qualquer motivo, você for classificado como persona non grata. Bom, então, tome como exemplo o autor desse livro, Daniel Stulin, se coloca que viveu isso. Então, se você se torna um inimigo do Estado, você pode ser anulado. Na União Soviética, existia, o George Orwell, no seu livro de 1984, exemplifica isso, como quando uma pessoa ela se torna opositora do governo, ou nem isso, ela faz uma coisa que o governo não quer mais que apareça, o governo desaparece com aquela pessoa. Mas não só desaparece, como desaparece a sua história. Ele é apagado dos registros de jornais, revistas, como se ela não existisse. Essa despersonalização, esse apagar da existência da pessoa, ela pode se fazer muito por essa forma econômica. Você não consegue sacar dinheiro, não consegue ter crédito, não consegue comprar, não consegue vender, não consegue com isso se locomover, porque para se locomover você precisa de gasolina, precisa comprar uma passagem. Então é retirada a sua capacidade de existência como pessoa, praticamente. Nós no Brasil vemos isso. Nós acontecem processos judiciais em que, pelo bloqueio total de bens de pessoas, elas simplesmente ficam anuladas. E a possibilidade e a realidade, em alguns casos, disso ser aplicado por questões políticas. Você se opõe àquilo, você se posiciona em favor daquilo outro, você é anulado como pessoa. E a possibilidade de ser feito internacionalmente também. Então, tem pessoas hoje no Brasil que estão assim, não conseguem se mover de forma alguma. E isso é errado. Não é só errado aquela pessoa que está impondo isso. É errado essa possibilidade. Mas é muito difícil, porque quando esse aumento de poder se apresenta, ele não se apresenta simplesmente como um aumento de poder, ele se apresenta como uma simplificação na circulação da riqueza, e como a simplificação na circulação da riqueza, um meio de enriquecimento geral, de fortalecimento da economia, de maior mobilidade da economia, então de geração de maior riqueza. Mas é geração de maior riqueza com a consequência de se dar um poder ainda maior a um Estado. Então, sempre precisa estar atento a isso, porque existe esse risco. O que eu estou dizendo aqui não é que esse Estado, ou aquele Estado, ou essa entidade esteja sendo totalitário hoje. O alerta é que esta evolução da economia e esse sistema financeiro de hoje, e essa dependência absoluta da tecnologia do sistema financeiro de hoje, são um meio de ação perfeito para um Estado totalitário. O Estado e as instituições financeiras, elas têm um poder tão grande sobre a vida da pessoa
que elas podem determinar que a pessoa desapareça. Que ela retirar todos os meios de sobrevivência da pessoa. Então, realmente, isso é muito perigoso. Enquanto a circulação de dinheiro passa mais pelas pessoas, do prestador de serviço para o que pediu o serviço e deixe para do seu chefe, para o seu empregado. Enquanto essa circulação é mais física, as pessoas podem fazer o que quiser com esse dinheiro físico nas mãos. Quando eu compro cereal, uma carne no mercado, ninguém sabe, não tem como saber que fui eu que comprei essa carne se eu utilizei dinheiro. Agora, se eu utilizei meu cartão de crédito, no chip do meu cartão de crédito está aquela compra, até para que o banco saiba quanto eu gastei e venha me descontar. Então ele sabe que eu comprei aquilo. E o governo fica sabendo disso. Nós temos a experiência cotidiana disso, de ver aonde nós vamos, nos diversos aplicativos da internet, e começar a surgir anúncio de produtos daquilo que nós pesquisávamos, porque eles estão nos monitorando, nesse caso com um interesse comercial, para nos vender aquele produto que nós já mostramos algum interesse. Mas, às vezes, essa informação, muito facilmente, ela vai para os governos. Ela se torna um poder sobre a pessoa, o que você gastou, o que você, aonde você foi. E aí, então, se um governo quer, por exemplo, existem A, B e C marcas de carne de frango. E o governo disse, não, o dono da empresa A, ela é oposição e ela não pode mais vender e tal, e todo aquele que comprar daquela marca vai ser sancionado. E aí essa pessoa vai até baixar o preço do seu frango, porque para não quebrar, para não ser extinto. Aí as pessoas querem comprar, mas elas não podem, se elas usarem o cartão de crédito delas, fica registrado que elas compraram daquela marca de frango A, então elas podem ser penalizadas. São maneiras de controle sobre as pessoas. E é errado esse controle. As pessoas têm que ter liberdade. Ah, mas ela pode agir para o mal. Bom, se ela agir para o mal, então que se pegue esse caso concreto e se puna. Mas gerar um controle geral sobre a pessoa é errado. O que nós vemos a todo tempo é que se nós damos esse poder geral para o Estado ou para determinada entidade, não há garantia nenhuma que essa entidade ou esse Estado vai usar essa informação só para o bem. Não é assim. E daí ocorre um terrível risco do totalitarismo. Então, a nova ordem mundial, a elite globalista, de forma muito forte age assim. Portanto, nós temos que estar atentos a esse grande desafio de como conciliar uma boa economia, uma economia ágil, com a salvaguarda do direito à intimidade, a liberdade e a possibilidade, né, o direito à intimidade, a possibilidade da pessoa agir como quer, sem ser monitorado pelo governo. Na China, existe um sistema de câmeras e de reconhecimento facial que hoje não se precisa de mais nada. Antes se falava em colocação de um microchip, né? Coloca um microchip na pele, na mão. O Apocalipse diz que nos últimos tempos as pessoas vão usar a marca da besta, e a marca da besta vai ser uma coisa na mão, e quem não tiver isso não vai poder comprar ou vender, diz o Apocalipse. As pessoas dizem, é o chip que querem botar nas mãos das pessoas para obrigar elas só a poderem comprar e vender. Por isso, é essa evolução do sistema financeiro. Independentemente se as pessoas estão certas ou erradas nessa interpretação, o fato é que esse meio de ação já existe. E isso é mal. Isso é um poder totalitário mal. E disso não há dúvida alguma. Agora, na China, pelo reconhecimento facial, não precisa nem de chip. Pelas câmeras nas ruas, o governo sabe para onde cada pessoa caminha, onde a pessoa está andando. E tudo que ela, nas lojas, elas não precisam mais de dinheiro, não precisam cartão, não precisam nada. Se bate uma imagem da pessoa ali, que ela está comprando aquilo, já vai ser descontado das contas dela. Imagina o poder disso sobre as pessoas. Muito grave toda essa situação. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente. Deus abençoe e até a próxima.